Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. Estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe bem, na próxima 1 hora, a nossa missão, o nosso objetivo é pôr em pauta todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais igualitária, mais justa para todo mundo, nesse caminho rumo ao bem viver. Por isso a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem deixar de lado os noticiários do dia a dia, o que está pegando fogo no Brasil. A gente fala assim sobre política, economia, política externa, tudo isso cabe no nosso programa. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa próxima 1 hora e bora saber então quais são os destaques do programa de hoje que tá só começando. Hoje no Bem Viver temos Ruth Venceremos, referência nas lutas pela diversidade antirracista e pelo acesso à terra no Brasil. Luto e luta na Amazônia. Morre Tuirê Caiapó, a indígena que adiou o fim do mundo. Los Angeles é logo ali. Saiba como o financiamento do esporte brasileiro fomenta medalhas em Olimpíadas. Corte de gastos leva a queda no PIB e até aumenta endividamento público, diz estudo da USP. Febre Oropuxi. Financiamento público de pesquisas é fundamental para entender vírus, defende secretário do Ministério da Saúde. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só tá começando. Bom, e para abrir o programa de hoje, a gente traz uma entrevista mais do que especial, conduzida pela nossa parceira, Nara Lacerda. Ela conversou com a ativista, educadora, política e produtora cultural Ruth Venceremos, que a gente vai conferir agora o papo das duas. É contigo, Nara. Hoje o Brasil, de fato, tem a honra de conversar mais uma vez com a ativista, educadora, política, produtora cultural Ruth Venceremos, que é referência nas lutas LGBT e a mais, antirracismo e pela terra no Brasil. Quer falar de intersecção de lutas? Pois é, aqui a gente tem na prática, viu, meu bem? Militante do MST, histórica, inclusive, integra também o Distrito Drag, que é um grupo de transformistas do Distrito Federal. Inclusive integra o coletivo LGBT do MST e foi cofundadora do Distrito Drag, né, Ruth? Então, na verdade, a gente está falando aqui das raízes da história da luta LGBT. Então, queria te agradecer muito por estar aqui conosco hoje. Oi, Nara, oi, galera que nos escuta. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente fazer essa prosa importante, a gente seguir aí debatendo o Brasil e as pautas que são necessárias para a gente pensar cada vez mais um país para todas as pessoas. Sem dúvida. A Ruth teve na semana passada no projeto Formação de Defensores e Defensoras LGBTQIA+, em Direitos Humanos e Saúde, na Escola Nacional Florestan Fernandes, a nossa querida ENF, que fica em Guararema, no estado de São Paulo. Dezenas de movimentos populares participaram, instituições brasileiras da área da saúde, da área da educação, o Movimento Sem Terra, o MST. Então, foi mais uma experiência de formação que acredito que tenha sido única, né, Ruth? E eu queria conversar um pouco contigo sobre essa importante intersecção, a gente pode chamar assim também, da luta LGBTQIA+, com os movimentos populares. Não é a primeira oportunidade que você tem de estar no cenário, né, dessa intersecção. Qual é a importância da gente levar isso à frente no Brasil? De fato, eu acho que foi muito importante e enriquecedor esse processo de formação realizado aqui na Escola Florestan Fernandes, porque a formação ele é uma dimensão importante para a luta política, sobretudo a gente pensar a formação de defensores e defensoras LGBTQIA+, né, nessa perspectiva dos direitos humanos, né? E a gente entende, parte do pressuposto de que, né, a luta pela liberdade sexual, a luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, ela não é antagônica a outras bandeiras de luta, né? Nós que, por exemplo, que somos do MST,
temos essa compreensão de que, por exemplo, desde a nossa origem, pessoas LGBTQIA+, sempre estiveram presentes nas nossas lutas, né? Eu sou prova viva disso, sendo uma das pessoas que ajudei a construir nosso movimento, né, na minha região, que eu venho lá de Pernambuco. Então, não há, nesse sentido, amar não diverge de lutar, ao contrário, né? A gente pensa que essas coisas elas caminham juntos e por isso que a gente pensa, né, reunir movimentos populares, movimento de luta pela terra, e para pensar essa parte da dimensão humana, que é a dimensão da nossa sexualidade, né, do direito ao livre amor, é algo fundamental. Então, por isso que eu acho que essa é a tendência que começou há mais de uma década, né? No sentido de que essas pautas, que essas lutas, elas se encontram e se potencializam, né? Então, nesse sentido, este encontro que aconteceu na Escola Nacional Florestan Fernandes é um pouco essa síntese mesmo da importância dos movimentos populares, discutir cada vez mais as questões que envolvem a luta pela promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+, primeiro, porque são sujeitos que compõem as trincheiras e as fileiras da luta popular, quer seja a luta por moradia, quer seja a luta pela terra, quer seja a luta por saúde, assim como também o esforço que tem feito o nosso campo, fazer com que também o movimento LGBT clássico, né, vamos assim dizer, que faz a luta tendo a liberdade sexual como um ponto principal, a gente tem provocado cada vez mais da importância da gente ter esta relação e a gente poder articular com outras pautas, como a luta pela terra, como outras dimensões. Então, acho que esse é um processo de amadurecimento dos movimentos brasileiros, quer seja o movimento LGBTQIA+, quer seja os movimentos populares de natureza mais classista. E a gente tem também um componente importante, antes da gente passar para a tua aula, lá na formação, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas refletindo sobre o que você falou agora, a gente tem um elemento importante de combate ao preconceito, que de certa forma, Ruth, ele precisa ser popular, né? Senão ele não funciona. Exatamente. Primeiro, nós estamos falando de uma população, de um país cuja formação social está ancorada também no patriarcado, nas relações patriarcais, nas relações racistas. Então não dá para a gente não pensar. E que, portanto, se a nossa formação social está fundamentada aí, a gente tem até hoje resquícios dessa sociedade que é racista, assim como a gente tem resquícios e opera sob uma lógica de uma sociedade patriarcal, em que está no conjunto da sociedade a reprodução dessa perspectiva. Então vai estar no dia a dia, vai estar no dono da mercearia, muitas vezes vai estar no educador, ou seja, atravessado ainda com muito preconceito, né, arraigado, e que a gente precisa superar. Então a gente precisa também chegar nessas pessoas. Essas pessoas não são as nossas inimigas, né? Nesse sentido, inimigo é um sistema que produz pessoas preconceituosas, racistas, LGBTfóbicas. Então, tem um componente também da gente pensar que a luta pela superação do preconceito, ela não pode ser diferente, senão ser uma luta popular, travada no seio da população. A gente, obviamente, tem que pensar estratégia de como a gente chega para que a gente também contribua nesse processo também de educação das massas e das pessoas, né? E eu tenho dito que uma das formas da gente superar o preconceito e a discriminação é a gente convivendo com as pessoas. Se pessoas que têm preconceito em razão da orientação sexual e da identidade de gênero não convivem com pessoas LGBTQIA+, ela pode ser a pessoa mais humanista, com pensamento livre, progressista, mas se ela não convive com essas pessoas, não basta a superação do preconceito estar apenas na dimensão retórica. Ela tem que ser na convivência.
E aí, por isso da importância da gente ter pessoas LGBTQIA+, no conjunto da sociedade, participando, por exemplo, nos movimentos populares. Quantos de nós não já estamos nos movimentos populares, mas ainda a nossa existência, apesar da convivência com as pessoas, muitas pessoas ainda nos olhavam de maneira atravessada. E o que a gente fez foi exatamente dizer o seguinte: a gente poderia simplesmente sair dos movimentos, nós estamos ir para o movimento LGBT, mas por que nós permanecemos nas nossas organizações? Porque nós entendemos que o que as nossas organizações elas querem é mudar a sociedade, e essa também é a nossa expectativa. E, Ruth, o tema da sua participação na formação foi os desafios da luta LGBTQIA+, hoje no Brasil. E a gente sabe que a gente tem obstáculos estruturais, históricos, mas o país tem também questões objetivamente conectadas ao nosso momento atual e que precisam de caminhos práticos imediatos para serem solucionados, né? Quais são os desafios que a gente pode apontar dentro dessas urgências, Ruth? Veja bem, eu acho que a gente, enquanto população LGBTQIA+, e inclusive eu começo a minha fala perguntando pelo que luta as LGBTQIA+, né? E aí, para te responder a pergunta formulada por você, eu tenho dito que são 3 dimensões importantes da luta LGBTQIA+. A primeira dimensão é a dimensão mesmo da luta pela liberdade sexual, que aqui nós estamos falando das pessoas viverem livremente a sua sexualidade. A segunda dimensão da luta, que é a luta por direitos, né? A luta por direitos sociais, né? Direitos civis, que é uma marca também do movimento LGBTQIA+, aí entra o direito ao casamento civil igualitário, o direito à adoção de criança, o direito à doação de sangue, o direito ao nome social e tantos outros direitos fundamentais, o direito ao emprego, ao trabalho e outras questões. E, por fim, não menos importante, na perspectiva do campo que a gente está construindo, que é transformar essa sociedade, porque nós não vamos superar o preconceito e a discriminação se a gente também não pensar em transformar essa sociedade num processo aí concomitante, sabe? E aí, alguns desafios estão postos hoje para a luta LGBTQIA+. E ela, nesse primeiro momento, por sermos um movimento social que é um movimento diverso, né, que tem diversas formas organizativas, não tem uma unidade nacional, eu acho que essa é uma questão importante, já se coloca como desafio a necessidade da gente ter uma articulação nacional popular do movimento LGBTQIA+, é um movimento, de certa forma, massivo, mas nos falta ainda, e portanto é um desafio, nos carece a dimensão mais organizativa mesmo, para a gente poder avançar cada vez mais. A gente tem como um limite que nós não somos esse movimento que há uma unidade nacional articulado e que, portanto, alguns desafios eles estão postos como desafio mesmo organizativo. Um segundo envolve os processos de formação, a necessidade de formar cada vez mais lideranças LGBTQIA+, a partir de um programa de formação em que a gente tenha como horizonte a superação do preconceito e da discriminação, mas também a construção de uma outra humanidade, né? Uma humanidade em que a gente possa superar não só o preconceito e a discriminação em razão da orientação sexual, mas que a gente possa superar o racismo, né, o machismo e tantas outras formas de opressão e de dominação na nossa sociedade. Inclusive, né, um outro desafio envolve a gente eleger parlamentares para que a gente mude o cenário hoje, por exemplo, da composição das câmaras, quer seja municipais, quer seja a estadual e a Câmara Federal, que não representa hoje o que é o brasileiro em sua diversidade e pluralidade. Hoje o Congresso Nacional não tem nenhuma lei pró-LGBT, ao contrário. O que existe são diversos projetos de lei que atentam contra a dignidade e a cidadania das pessoas LGBTQIA+. Pois é, um cenário assustador de avanço, né, desse extremismo
desse conservadorismo ao extremo e que a gente nota no mundo todo. E a gente está em ano eleitoral no Brasil, é uma fase importante dos pleitos da nossa democracia, porque a gente está falando da escolha de prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras. Quais são as reflexões que o eleitorado deve fazer nesse momento, na hora de votar, quando a gente fala de um mundo tão permeado pela extrema-direita, né, e por um avanço tão significativo desse pensamento extremista aqui no Brasil? Assim, eu acho que a eleitora tem que levar em consideração quem tem propostas concretas para mudar a vida das pessoas. A gente vive numa sociedade muito desigual e que isso repercute na ponta, lá na prática, em cada município, com a ausência de diversos equipamentos públicos, né, com falta de saneamento e com tantas outras coisas. A questão é quem tem propostas para legislar em prol da população, né? E a gente sabe muito bem que setores fundamentalistas têm avançado cada vez mais para ocupar a política, levando suas pautas, suas demandas, levando seus interesses privados para o espaço público, e é aí onde entra o diferencial de ter candidaturas, por exemplo, de pessoas LGBTQIA+, né? No último levantamento do voto LGBT, foram identificadas 548 candidaturas de pessoas LGBTQIA+, Brasil afora, entre vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, uma marca importante que vai demonstrar também de que nós estamos ocupando esses espaços, que é fundamental que a gente ocupe, desse percentual, né? Eu sou do Partido dos Trabalhadores, a gente está muito feliz que desse percentual, 30% estão vinculados ao Partido dos Trabalhadores, e uma porcentagem um pouco menor, a gente vai ter aí em segundo lugar o PSOL, como sendo partido com candidaturas também LGBTQIA+, e o que é que a gente pode tirar como lição disso? É perceber de que nós precisamos ocupar esses espaços em termos de representatividade, mas com um projeto político claro, de mudança de vida das pessoas, e é uma forma também da gente ter a população em geral votando em candidaturas LGBTQIA+. Eu acho que o diferencial é entender que candidaturas LGBTQIA+, não está para lutar apenas pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Eu fui candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no Distrito Federal, e a gente conseguiu furar a bolha, a gente conseguiu dialogar com um conjunto da sociedade, da importância de ter pessoas como eu para defender os interesses do conjunto da população, não apenas da população LGBTQIA+. É fato, é certo que nosso corpo por si só já fala, eu como uma bicha preta, nordestina, sem terra, né? Esses marcadores estão muito expressos em meu corpo, na minha trajetória, mas quando a gente chega no parlamento, a gente chega para representar o conjunto da população, e eu acho que esse é o diferencial também das candidaturas LGBTQIA+, que a gente não está se colocando no pleito eleitoral apenas para levar a cabo as nossas lutas e as nossas pautas, mas para que a gente ajude a melhorar a qualidade de vida da população como um todo. Esse recado é importantíssimo, até porque a gente tem visto nas casas parlamentares do Brasil, em alguns lugares ainda não é suficiente, a atuação de parlamentares que fazem parte da luta LGBT, e a gente vê a amplitude de atuação que, como a Ruth bem trouxe, não se limita a essa pauta e está muito preocupada com os avanços sociais no Brasil. Bom, a gente conversou com a Ruth Venceremos, ativista, produtora cultural, política, educadora, referência na luta LGBT, na luta antirracista, na luta pela terra no Brasil. Ruth, obrigada, viu, por estar aqui conosco no Brasil de Fato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. É isso, seguimos juntos aí na luta pela democratização da sociedade e da comunicação. Esperamos ouvir muito mais a Ruth por aqui, como já ouvimos, é sempre uma honra tê-la presente, e eu agradeço também vocês que estão conosco, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, valeu demais pela participação. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Sempre bom lembrar que a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira. Você encontra o nosso programa aqui no rádio e também pela internet. Lembrando que se você quiser se somar com a gente nessa missão de compartilhar o bem viver de norte a sul, leste a oeste do país, você está mais do que convidado e saiba que pode se juntar com a gente de graça. São dezenas, centenas, mais de 400 emissoras, melhor dizendo, que fazem essa missão de retransmitir o programa em rádios comunitárias, rádios educativas, regionais, enfim. Se você tem esse interesse, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. O Brasil perdeu no último sábado uma grande lutadora dos povos originários do país. A gente está falando de uma das maiores lideranças indígenas do Brasil, que foi Tuirê Kayapó. Desde as disputas em torno da usina hidrelétrica de Belo Monte até o marco temporal, Tuirê sempre se posicionou em relação aos ataques de diversos governos contra os povos da floresta. Tuirê despertou atenção internacional em 1989, quando então ela tinha 19 anos e colocou um facão no rosto do presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes. O momento registrado em fotografia correu o mundo e simboliza muito da luta e resistência pelos territórios indígenas do Brasil. Nós vamos ouvir agora, com Afonso Bezerra, as informações completas sobre a partida de Tuirê, a mulher que adiou o fim do mundo. Tuirê Kayapó, uma das maiores lideranças indígenas do Brasil, morreu no último sábado, dia 10, em um hospital na cidade de Redenção, no Pará. Ela tinha 57 anos e enfrentava um câncer de útero. Sua morte encerra uma trajetória marcante na defesa dos direitos dos povos indígenas e da floresta amazônica. Das disputas em torno da usina hidrelétrica de Belo Monte ao marco temporal, Tuirê sempre se posicionou contra os ataques do governo contra os povos. Tuirê despertou a atenção internacional em 1989. Nesse ano, ocorreu em Altamira, no Pará, o primeiro encontro das nações indígenas do Xingu. O evento, que reunia cerca de 600 indígenas, todos pintados, tinha o objetivo de discutir os projetos da usina hidrelétrica de Carararaú. Posteriormente, a estrutura passou a se chamar Belo Monte. Em determinado momento, Tuirê, então com 19 anos, colocou um facão no rosto do presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes. Conforme também lembra em entrevista de 2023 ao Instituto Socioambiental, ela disse ao presidente da empresa a seguinte frase, abre aspas, branco, você não tem floresta, essa terra não é sua, você nasceu na cidade e então veio para cá atacar nossa floresta e nossos rios, você não vai fazer isso, fecha aspas. A foto de seu ato correu o mundo e despertou a atenção de autoridades, ativistas e artistas internacionais, adiando a construção da usina em cerca de 20 anos. Depois de construída, Belo Monte ficou conhecida como o fim do mundo da Volta Grande do Xingu. Tuirê foi, para usar as palavras de Ailton Krenak, a mulher que adiou o fim do mundo. Importante lembrar que os Kayapó se autodenominam como o povo que saiu do buraco d'água. Para chegar ao mundo, de acordo com sua cosmologia, eles fizeram uma longa travessia, alcançando a superfície da Terra através das águas. Os rios são, portanto, as suas raízes. Dessa forma, fica fácil compreender por que esses indígenas se opuseram de forma tão veemente contra Belo Monte. Um rio barrado e desviado representaria não apenas o fim da pesca e o fim da navegação, mas também o fim de uma forma de ver o mundo. 30 anos após o encontro das nações indígenas em Altamira, em uma audiência na Câmara em 2019, Tuirê enfrentou o deputado bolsonarista José Medeiros. Até então, ele era filiado ao Podemos, do Mato Grosso. Durante a audiência, o deputado criticou as ONGs que trabalham com os povos indígenas e defendeu a exploração de minério em terras indígenas. Por isso, o parlamentar foi duramente contestado por Tuirê. Em 2023, ela enfrentou sua última batalha, a luta contra o marco temporal. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fernando Neto, Afonso Bezerra. A situação de secas no Amazonas está se repetindo com cenas inacreditáveis. Pelo segundo ano consecutivo, o estado passa por uma seca severa. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, declarou estado de escassez hídrica no Amazonas
e várias pesquisas têm apontado que esse tipo de situação pode ser cada vez mais recorrente na região. Vamos entender melhor que situação é essa. Mariana Castro está aqui para contar para a gente diretamente do norte do país. No ano passado, as imagens da seca na região amazônica impressionaram e a situação se repete. No dia 29 de julho, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, declarou o estado de escassez hídrica no Amazonas. Estudos apontam para o risco de eventos extremos como esse se tornarem o novo normal para a região. O geógrafo Marcos Castro, professor da Universidade Federal do Amazonas, explica as causas do fenômeno. Os impactos desses grandes fenômenos globais, por exemplo, como o El Niño, que é responsável pelas secas, e Laninha pelas cheias, devem ser considerados em conjunto com a questão das ações humanas. Por exemplo, ações de desmatamento, a emissão de gases, poluentes para a atmosfera. O impacto disso repercute nas secas, nos processos de desertificação, na questão do degelo das calotas polares, no aumento do nível da água dos oceanos, o que leva, por exemplo, a muitos países, inclusive, a desaparecer. O estado do Amazonas é essencialmente fluvial. As águas cumprem papel fundamental no transporte de pessoas e cargas, como alimentos e remédios. Com a seca que já se agrava há mais de 10 anos, ribeirinhos e povos indígenas são os maiores afetados. A exemplo dos povos Mura, reconhecidos como povos navegantes, que vivem em áreas dos rios Madeira, Amazonas e Purus. É o que explica o cacique Jonas Mura, da aldeia Gavião Real, no município de Silves, no norte do Amazonas. Esse rio é nossa hidrovia, onde a gente se desloca da aldeia até o município, do município para a aldeia. E hoje a questão dos animais também, que é uma grande preocupação para nós, aqui no estado do Amazonas, que eles são afetados com essa questão da seca. Tanto a gente quanto eles que sofrem muito. Aonde nós vamos pescar? Que esses peixes são uma fonte de alimento para todos nós. E não é só os peixes também. Quem sofre com isso é os animais das matas também. Porque eles sobrevivem sobre essa questão da água. Então precisamos do apoio, das reivindicações das autoridades que nos ajudem, porque a nossa seca é preocupante para nós, povos indígenas do estado do Amazonas. A diminuição do desmatamento de florestas tropicais é uma das medidas urgentes a serem adotadas para frear o ritmo da crise climática, como explica o geógrafo Marcos Castro, professor da Universidade Federal do Amazonas. As medidas a serem adotadas, inclusive são de caráter de urgência, é a diminuição da emissão de gases poluentes, a ser evitado o efeito estufa, a diminuição do desmatamento de florestas tropicais como a Amazônia, para se tentar, pelo menos, estagnar, se não reverter, mas estagnar a questão do aumento da temperatura global. Essas questões, elas são questões que passam pela política, que passam pela economia, e são fundamentais para se ter um ambiente, para se ter, pelo menos, a garantia de um ambiente melhor no futuro. Com o apoio do governo federal, o governo do estado do Amazonas anuncia prioridade no envio de ajuda humanitária, controle da elevação dos preços, do desabastecimento de combustível e apagão de energia, além de acesso à água potável. Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende um Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Vamos falar agora de um assunto que está preocupando não só o Brasil, como os nossos vizinhos latino-americanos. Você já viu falar da febre oropouche? É sobre ela que a gente vai falar um pouquinho e trazer informações bem importantes. Olha só, os dados mais recentes do Ministério da Saúde indicam que o número de casos de febre oropouche no Brasil ultrapassa o número de 7.400. Até o momento, apenas Goiás, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul não registraram infecções. Quase 5.000 confirmações estão concentradas nos estados do Amazonas e Rondônia.
mas há surtos preocupantes também em locais como Bahia, que tem mais de 800 notificações, e o Espírito Santo, que registra mais de 400 casos. Nas últimas semanas, o Brasil registrou os 2 únicos óbitos por causa da doença, já notificados pela ciência. As vítimas foram 2 mulheres de 30 anos sem comorbidades. Além disso, o Ministério da Saúde também constatou uma morte fetal em decorrência da febre. Juliana Passos e Nara Lacerda, aqui nossas parceiras do Brasil de Fato, que conduzem com magestria o Repórter SUS, esse podcast que é uma parceria com a Fiocruz, conversaram com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, comandado por Ethel Maciel. Durante a conversa, a secretária abordou como as autoridades de saúde chegaram a informações importantes sobre o vírus, ainda pouco conhecido, a partir da decisão de disponibilizar testes em todo o país. Para entender melhor qual a situação dessa febre oropusha no Brasil, a gente vai ouvir a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel. Então, vamos começar bem do início. Até o ano passado, esse vírus, o vírus oropusha, ele já estava entre nós. Nós já tínhamos alguns casos, não tínhamos nenhum registro de óbito ainda, e o número de casos que nós tínhamos identificado até então, ele estava concentrado na região amazônica, ali na região norte especificamente. No início desse ano, principalmente depois do impacto do El Niño no ano passado, nós começamos a observar uma mudança significativa no comportamento dessas arboviroses, desses vírus que causam a dengue, chikungunya, zika vírus, o Zika. Então, tínhamos visto um aumento muito diferente do que a gente via nos anos anteriores. Inclusive, quando nós, em setembro do ano passado, nós trabalhamos com o grupo da Fiocruz, o Infodengue, que faz as modelagens matemáticas para o Ministério da Saúde, para que a gente possa organizar, principalmente o nosso processo de compra, de testes diagnósticos, mesmo a nossa compra de medicamentos que vão ser utilizados para essas arboviroses, ainda que nós não tenhamos um antiviral específico, nós temos analgésicos, antitérmicos, os soros que são utilizados para o que a gente chama para sintomatologia, para os sintomas que são causados por esses vírus. Então, todas essas compras, que são compras feitas pelo Ministério da Saúde, assim como os inseticidas, utilizados para o controle do vetor, todos são feitos aqui com uma compra central. Então, a gente precisa sempre fazer esse planejamento. E quando o Infodengue disse para nós, em setembro de 2023, que por conta daquelas altas temperaturas que nós começamos a vivenciar, depois da passagem do El Niño, que impactaram com aquelas chuvas, inundação no sul do país, seca no norte, a gente começou a ver um comportamento diferente, e o grupo de pesquisadores do Infodengue, da Fiocruz, nos alertou que possivelmente nós poderíamos chegar a mais de 4 milhões de casos de dengue, principalmente no país. Aquilo em setembro de 2023 parecia impossível, porque a nossa pior epidemia foram 1.800.000 casos. Então, mais de 4 milhões era uma coisa que a gente nunca tinha vivenciado. E nós vimos algo já no início muito diferente. A gente começa, em geral, um aumento de casos de dengue, de todas essas arboviroses. Março, começo de abril, final de março, começo de abril, a gente começa a ver o início da curva de aumento de casos. Se a gente pensar na curva epidêmica, aquela curva que vai, aumenta e desce, a gente começa a ver a subida como uma montanha, a gente começa a ver a subida da montanha ali, final de março, começo de abril. Em janeiro desse ano, nós começamos uma explosão de casos, principalmente em Minas Gerais. Aquilo chamou atenção, nós começamos uma velocidade muito grande de casos. Em janeiro, que era algo que também não estava dentro dos padrões anteriores, de epidemias anteriores. Então, isso chamou atenção. Em fevereiro, nós fomos investigar no Acre um grupo de
pessoas que tinha sido notificado como dengue, mas que tinha os médicos, né, médicas, profissionais de saúde que estavam lá, achavam que estava com uma apresentação diferente da doença. Parecia que tinha alguma coisa diferente. Então, nós fomos num grupo de investigação aqui do Ministério da Saúde, para o Acre, trabalhamos junto com a Secretaria Estadual e vimos, então, que naquele momento tinham em torno de 400 casos notificados de dengue no Acre. Que desses 400, era um pouco mais que isso, 200 não era dengue, era oropuche. Isso chamou a atenção porque nós não tínhamos visto, no intervalo curto de tempo, tantos casos de oropuche. E isso fez com que o Ministério da Saúde, com que nós decidíssemos aqui, fazer o envio, comprar e enviar os testes diagnósticos. Também, mais uma vez, esse teste diagnóstico é produzido por pesquisadores da Fiocruz. Nós, então, fizemos a previsão de compra, pedimos um número maior e decidimos enviar para todo o Brasil. Então, nós decidimos que nós não íamos monitorar só a região norte, a gente ia monitorar o país todo. E isso fez a diferença. É possível que vários casos, se a gente não tivesse tomado essa decisão, teriam sido notificados como dengue. Mas nós identificamos que era possível que esse vírus pudesse se espalhar, mandamos esses testes para todos os nossos laboratórios de referência, das nossas LACENs, e orientamos que no caso da amostra negativo para zika, para dengue, para chikungunya, era para que se pesquisassem também oropuche. Então, incluímos a pesquisa do oropuche nesse painel viral. E a gente, então, rapidamente começou a identificar que outros estados também tinham amostras positivas. Quer dizer, o vírus estava com um comportamento diferente. Nós não temos condição de dizer que ele já não estivesse espalhado e a gente não tinha condição de identificar. Mas a partir do momento que a gente enviou os testes, nós começamos a ter esse diagnóstico. Então, aquela decisão tomada lá em fevereiro fez diferença. Com isso também, nós temos o nosso Instituto Evandro Chagas, que é um centro colaborador da Organização Mundial de Saúde para arboviroses. E algumas amostras, em geral, a gente seleciona algumas amostras para envio para o Instituto Evandro Chagas. Eles começaram também a investigar alguns casos de abortamento, né, de fetos que tinham morrido nessa investigação no Acre, e a gente também identificou que em uma das amostras de um feto, né, que tinha, então, um abortamento que tinha resultado na morte desse feto, tinha a presença do vírus oropuche. Então, ali, a gente também emitiu uma nota técnica, isso é algo como um mês, né? Nós fizemos uma nota técnica para alertar toda a rede de vigilância do país, então todos os estados, municípios, que nesses casos de abortamento, de morte fetal, também era para investigar oropuche. E com isso, nós tivemos a primeira confirmação em Recife, né, em Pernambuco. Desculpa, não foi em Recife, foi em Pernambuco. A cidade eu não tenho certeza exatamente, depois a gente pode olhar aqui qual foi a cidade, mas vamos falar no estado de Pernambuco, que nós conseguimos identificar algo que a gente não tinha conseguido numa amostra no Acre, porque como nós não estávamos com essa vigilância, a gente não tinha amostra, por exemplo, de pulmão, amostra de tecidos, né, desse feto. E como nós já tínhamos, nesse momento, alertado toda a vigilância, foi feita uma investigação com mais detalhes em Pernambuco, e isso nós conseguimos, então, na sexta passada, identificar e também comunicar às autoridades sanitárias, né, internacionais, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, que esse vírus, né, o oropuche, estava passando a barreira placentária e podendo, então, passar de mãe para o feto.
O que se sabe até agora sobre o mosquito e as formas de transmissão da doença é que, diferentemente do mosquito que transmite a dengue, o inseto Culicoides paraensis, conhecido popularmente como maruim, busca lugares úmidos com muita matéria orgânica em decomposição, como folhas, galhos, cascas, frutas e verduras. A recomendação é para evitar a picada com roupas que cubram o corpo inteiro, distância de locais com grande presença de insetos e limpeza de restos de matéria orgânica e ambientes úmidos, principalmente em residências com pessoas grávidas. Ainda não há certeza se os repelentes disponíveis no mercado afastam o mosquito, mas a recomendação é para que a população use o produto mesmo assim, que pode sim ser útil. As ações das autoridades de saúde em todo o país, que estão correndo contra o tempo coletivamente para entender mais sobre a doença, são muito importantes para que o sistema de saúde possa se preparar da melhor forma no intuito de proteger a população. Existem frentes de pesquisa no Brasil que têm buscado respostas sobre a genética do micro-organismo, a ação do vírus e as respostas do corpo humano, assim também como o comportamento de vetores. Na América, também existem surtos no Peru, em Cuba, na Colômbia e na Bolívia. O cenário levou a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, a emitir um alerta sobre o alto risco de propagação da doença no continente. A secretária Ethel Maciel ressaltou durante a conversa com o Brasil de Fato que nosso país é o único que produz testes para diagnóstico da febre oropouche, por meio da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Esses insumos, inclusive, têm sido usados por outras nações da América Latina nas políticas de vigilância e prevenção contra a doença. A gente vai ouvir mais agora da secretária, agora sobre como andam os trabalhos dos grupos de pesquisa do Ministério da Saúde sobre o vírus e a construção de um plano de enfrentamento. E uma coisa muito importante que você falou, e eu queria ressaltar, é a importância de nós fazermos esse investimento na ciência, porque se nós não tivéssemos feito esse investimento na ciência, num teste da Fiocruz, que no primeiro momento tinha uma utilização limitada, nós hoje não teríamos essa ferramenta. E hoje esse teste diagnóstico produzido aqui no Brasil está sendo também, solicitado pela Organização Pan-Americana de Saúde para os outros países da região das Américas, daqui da região da América, porque nós precisamos também expandir o diagnóstico, nesses outros locais, e o Brasil hoje é o único país que tem esse teste. Então, como você falou, é um orgulho para nós, fruto do investimento na ciência. Então, muitas vezes, nós estamos investindo em algo que tem uma ação que ela é limitada no primeiro momento, mas a gente sempre tem que ter essa visão de que os vírus estão evoluindo, os vírus podem se modificar e podem, com isso, modificar o seu comportamento. O que eles não faziam antes, agora eles podem fazer, como isso que a gente está vendo agora do oropouche, essa capacidade de ultrapassar a barreira placentária. A placenta é uma barreira importante de proteção. Ela, em geral, impede que vírus, bactérias possam ser transmitidas, da mãe para o feto, mas alguns vírus conseguem ultrapassar essa barreira. E por isso é muito importante também a gente conseguir identificar precocemente, que foi isso que a gente fez, A gente conseguiu identificar de forma muito rápida que estava acontecendo alguma coisa diferente e alertar toda a nossa rede. E agora, essas pesquisas que estão sendo feitas, financiadas pelo Ministério da Saúde, nós precisamos entender como esse vírus está evoluindo, então quais mutações ele está fazendo, então esse grupo específico que você falou, nesse momento, inclusive aqui no Brasil, nós estamos sediando um encontro internacional que só estuda essas evoluções de genéticas dos vírus. Então, temos mais de 33 países aqui e uma sessão específica de oropouche vai ser feita para que a gente possa entender melhor. Então, isso é super importante. A outra questão são como você falou, essas manifestações clínicas, como que o vírus vai fazendo esse ataque no nosso organismo
que faz com que ele possa ter doenças mais graves. Nós não tínhamos visto até então gravidade com esse vírus noropush. E vimos nessas 2 mortes na Bahia que pessoas que não tinham comorbidade, então pessoas que não tinham predisposição, né, para ter uma doença mais grave, e morreram, né, pelo oropush. Então, algo que também foi muito diferente do que nós tínhamos visto, inclusive, em outros países. Também com uma capacidade muito grande de investigação, né, do estado da Bahia, que teve muito bem documentado tudo o que aconteceu, e por isso também é importante a gente investir para entender melhor quais são os mecanismos, como é que o vírus entra, né, no nosso sistema, como ele vence o nosso sistema imunológico, o que acontece. E também uma outra questão que você falou, que é o vetor. Esse vetor, que não é o Aedes, né, é o Culicoides paraense, quer dizer, é um outro mosquito que nós ainda temos um conhecimento limitado dele, nós temos muito menos pesquisas. O Aedes, a gente já tem um enorme acúmulo de pesquisas, de evidências relacionadas ao vetor. Nós sabemos qual inseticida usar, né? Nós temos aí já um grande componente de controle para esse vetor. O Culicoides paraense não temos, que é o maruim, né, ou o mosquito pólvora, como alguns chamam. É um mosquito que ele está mais em área silvestre, e até a forma de reprodução dele é diferente. Então, aquelas recomendações que a gente fala para o Aedes, da água parada, é diferente para o Culicoides paraense, para o maruim. Ele vai se reproduzir em material orgânico. Então, por exemplo, aquele quintal que está cheio de folha, aquela fruta que caiu e que está ali no chão, é nesse material orgânico que o mosquito vai se reproduzir. Então, é diferente, e por isso as nossas medidas, as nossas orientações, né, também têm que ser remodeladas. Então, nós fizemos na semana passada, quinta-feira, no dia 1º, uma reunião em Pernambuco com todos os especialistas no país sobre esse assunto, né? Então, pesquisadores, também chamamos a sociedade civil, que é muito importante nesse momento, né? Principalmente Pernambuco, que tem uma organização muito, muito grande por tudo que viveu na epidemia de Zika, e que impactou várias famílias, né? E temos aí crianças com microcefalia, e a Associação Mãe de Anjos, que é o nome dessa organização, também esteve presente nesse encontro, para que a gente possa também trazer os aprendizados daquela epidemia, para que a gente possa se preparar melhor para esse evento, né, um futuro aumento de casos, que nós aqui no Ministério da Saúde nos preparamos, né? A gente sempre fala que, em relação a emergências, às epidemias, a pandemias, quanto mais você se prepara antes, melhor você chega quando o evento acontecer. Se não acontecer, melhor ainda, significa a nossa preparação, né, conseguiu conter ali a explosão. Então, a preparação é muito importante, preparar o serviço de saúde, treinar os profissionais, que é isso que a gente está fazendo agora. Então, nós estamos aproveitando esse momento para construir o nosso plano de enfrentamento, né, para as arboviroses, para todas elas, incluindo agora também o oropush. É muito bom saber que as autoridades de saúde estão se preparando dessa maneira e que, inclusive, já existe um plano de enfrentamento em construção. Como disse a secretária, quanto mais o Brasil se prepara, melhor vamos chegar caso o evento aconteça. Se for possível, conter melhor ainda, né? Durante a conversa, a secretária chamou também atenção para o fato de que, como as arboviroses são doenças do sul global, não existem antivirais, pois é uma reflexão importante, né, gente? E que, por isso, é muito importante que os países do sul global se unam para construir as pesquisas e inovação tecnológica para as doenças que nos afetam, uma vez que isso não virá do norte.
E as Olimpíadas terminaram, né, minha gente? Uma tristeza. Mas não é pra se abalar, primeiro porque as Paralimpíadas estão chegando no final do mês e também porque Los Angeles 2028 é logo ali. E algo que tem um impacto direto no desempenho dos atletas brasileiros é o financiamento do esporte. No Brasil existe um sistema que começou a ser desenvolvido nos anos 2000, mas que ainda é pouco conhecido, que é o responsável por dar o suporte aos atletas de alto rendimento. O Brasil de Fato entrevistou especialistas em financiamento esportivo para explicar como funciona a transferência de recursos públicos para o esporte de alto rendimento. E quem está aqui para contar para a gente é Daniel Lamira. É quase tradição. Durante os Jogos Olímpicos, os questionamentos sobre o desempenho de brasileiros e brasileiras aparecem com força nas redes sociais. É comum que reclamações sobre a estrutura e salário dos esportes ganhem importância, mas a informação correta sobre como esse sistema funciona aparece muito pouco. Por isso, o Brasil de Fato entrevistou especialistas em financiamento esportivo. Eles explicaram como funciona a transferência de recursos públicos para o esporte de alto rendimento. O sistema público de financiamento esportivo olímpico e paralímpico existente hoje foi desenvolvido quase totalmente entre 2003 e 2010. Isso durante os 2 primeiros governos de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Os mecanismos que destinam a maior parte dos recursos são a Lei de Loterias, a Lei de Incentivo ao Esporte e o Bolsa Atleta. Há ainda recursos orçamentários das pastas que cuidam do esporte na União, estados e municípios. Além disso, em 2008, um programa sui generis foi criado para apoiar a carreira dos atletas de alto rendimento. É o Programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas. Ele prevê que esportistas com chances de medalha possam pleitear o ingresso no Exército, Marinha ou Aeronáutica para participar de competições militares. Para os atletas, isso garante soldo, aposentadoria e uso das instalações das Forças Armadas para treinos. O pesquisador Fernando Henrique Carneiro, da Universidade de Brasília, comenta. Quando a gente vai olhando um retrospecto histórico, né, a gente percebe que ao longo do tempo o Brasil ele vem ampliando, né, e melhorando a sua participação no esporte de alto rendimento, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né. Tanto é que a última edição dos Jogos, que foi em Tóquio, né, Tóquio 2020, mas foi 2021, ele foi onde o Brasil teve os melhores resultados, né? Muito fruto do que veio sendo construído já aí no ciclo dos Jogos Rio 2016, também de algumas políticas que foram articuladas. Agora é importante dizer isso. Ao longo do tempo, né, os governos Lula e Dilma, eles foram estruturando políticas públicas. Esse sistema de financiamento representou um ponto de virada fundamental para o esporte olímpico brasileiro. Até o ano 2000, nos Jogos de Sydney, o Brasil havia participado de 17 Olimpíadas e conquistado 66 medalhas. Já com os recursos garantidos, o cenário mudou drasticamente. Nas 6 Olimpíadas seguintes, de Atenas em 2004 até Paris neste ano, o Brasil conquistou 102 medalhas. Em 2004, apenas os recursos das loterias estavam garantidos. A partir de 2008, todas as políticas já estavam em funcionamento. A Lei de Loterias é um instrumento mais antigo de financiamento do esporte de alto rendimento no Brasil. O direcionamento de recursos da loteria irriga o orçamento do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, e CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, e de outras entidades. Os repasses do tipo começaram em 1941, mas o atual modelo de destinação de recursos foi desenhado em 2001 com a Lei Agnello Piva. Já o Bolsa Atleta foi criado em 2004, sendo outro pilar importante para o esporte de alto rendimento. Ele surgiu para possibilitar que atletas que tenham bons resultados possam ter uma fonte de renda estável e manter a dedicação aos treinos e competições. No início, o programa não tinha foco específico no alto rendimento. Com a chegada dos grandes eventos esportivos no país, o Bolsa Atleta foi adaptado para apoiar mais os atletas que disputam o topo em suas modalidades. O coordenador técnico esportivo João Vitor Moretti de Souza, da Universidade Federal do Paraná, explica. A legislação dizia que beneficiava os atletas e que a única condição é que eles continuassem ativos no esporte. Então ele não determinava se aquele atleta tinha que ganhar de novo, se aquele atleta tinha que competir de certa forma numa Olimpíada, por exemplo, ele não tinha essa cobrança.
Em 2016, o Bolsa Atleta ganhou novas regras para a manutenção da remuneração e uma faixa voltada para atletas olímpicos de melhor resultado. Os valores mensais para esses esportistas variam atualmente em valores aproximados de cerca de R$ 3.400 até R$ 16.000. Em Paris, as 4 atletas que ganharam ouro para o Brasil foram beneficiadas pelo programa. São elas Beatriz Souza, do judô, Rebeca Andrade, da ginástica artística e Ana Patrícia e Duda, do vôlei de praia. Para João Vitor Moretti, o Bolsa Atleta tem um bom resultado para o que se propõe. Ele atinge o atleta de uma forma muito direta, ele tira a participação de várias entidades, que normalmente no esporte, infelizmente, eles geram alguns problemas, né? Quando você coloca algumas outras entidades no meio, acaba causando alguns problemas. Poderia ser melhor? Eu acredito que sim. Poderia ter aprimoramento? Eu acredito que sim. Justamente pelo fato dela ser uma política que ela tem um potencial muito grande. Quando a gente olha o que outros países fazem, quando você pensa em política de apoio direto ao atleta, existem outros países que também fazem isso. Alguns fazem de uma maneira um pouco diferente. Alguns investem mais, por exemplo, nas categorias de base e depois nas categorias mais profissionais já deixa com os comitês, já deixa com as confederações, com os clubes. Moretti diz que isso ajudaria a fomentar a carreira de atletas iniciantes, que têm mais dificuldade de se manter do que aqueles que já garantiram bons resultados. O pesquisador lembra, no entanto, que vários caminhos podem levar ao sucesso esportivo. Outros países ofertam mais estrutura e ofertam alojamento, por exemplo, ofertam treinador, que são outras opções. É claro que o Bolsa Atleta é a opção que o Brasil fez, é uma opção válida também dentro das opções que a gente tem. Quando a gente estuda a política pública do esporte, né, uma das coisas que é muito claro é que não existe receita de bolo. Não tem, eu vou fazer desse jeito e vai funcionar. Isso não existe. Então, cada país tenta fazer da sua forma e a opção que o Brasil fez é essa, né, e ela, de certa forma, funciona. O terceiro pilar do financiamento do esporte é o investimento tributário por meio de renúncias fiscais. A Lei de Incentivo ao Esporte, aprovada em 2006, institui um mecanismo semelhante ao da Lei Rouanet. Assim, instituições sem fins lucrativos podem pedir recursos do imposto de renda devido ao Estado por pessoas físicas e jurídicas. No início, a lei deveria vigorar até 2015, mas sua validade foi prorrogada por 2 vezes, primeiro até 2022 e depois até 2029. Além disso, os percentuais de renúncia fiscal permitidos também foram aumentados. O texto original permitia que empresas doassem 1% do imposto de renda devido, enquanto pessoas físicas podiam doar 6%. Atualmente, os valores aumentaram para 2% e 7%, respectivamente. A maior parte desses recursos, no entanto, vem sendo direcionada para o esporte de base, lazer e inclusão social. Existem ainda outras fontes, menos volumosas, direcionadas para o esporte. Uma delas são os recursos orçamentários. São os valores destinados via Ministério do Esporte e secretarias estaduais e municipais dedicadas ao tema. Hoje, os investimentos são realizados de acordo com as decisões de cada ente, sem articulação. Para tentar organizar esses investimentos, foi aprovada em 2023 a Lei Geral do Esporte. Ela prevê uma organização dos investimentos à semelhança do que acontece na educação. Municípios, estados e União têm obrigações específicas, o que ajuda a direcionar esforços. Além disso, a lei prevê a criação do Fundo Nacional do Esporte, ainda não regulamentado. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thalita Pires. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa pela radiobrasildefato.com.br para o mundo inteiro nos ouvir pela internet. Lembrando que logo depois é vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu nosso programa aqui em São Paulo. Mas o Bem Ver também fica disponível no nosso site e nas principais plataformas de podcast para você ouvir a hora que você quiser.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, lembrando que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira e amanhã então tem mais, a partir das 11 horas, a gente chega junto a partir das 11 horas aqui pela Rádio Brasil de Fato.com.br para o mundo inteiro nos ouvir. Logo depois é a vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu o programa aqui em São Paulo. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele se completa de emissoras que retransmitem Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio. Edição e produção de Camila Guiar e Daniela Mir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.